Boa noite, queridos e amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você nesta noite, amém? Louvado seja Deus. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Senhor Jesus e a esta amada igreja, ao pastor Lauro e à família, pelo cuidado, pelo acolhimento e pela oportunidade de estarmos aqui, primeira vez em Itaituba, quase fui para o Mato Grosso, tentando achar aqui o local, mas aí nós percebemos a extensão do nosso estado, né? Como o Pará ele é grande, como são grandes também os desafios que nós temos aqui dentro deste campo missionário, que é o Pará. Eu trago um abraço fraterno da nossa congregação, Congregação Batista Esperança, filha da nossa mãe, Primeira Igreja Batista do Pará, e nós estamos ali, eu, juntamente com a minha família, eu, minha esposa, sou casado com Graciele, já casados há... Está gravando, né, pastor? Então tem que acertar, né? Nós somos casados há 15 anos, 15 anos, 3 meses, 4 semanas e alguns dias, tá bom? Casado com Graci, eu sou carioca, Graciele de São Paulo, e temos 2 meninas, a Júlia e a Aline. Júlia de 12 anos e a Aline de 11 anos. E elas são amapaenses. Então, é uma família missionária, bem brasileira, né, que ama o nosso Brasil e que tem se colocado à disposição de poder servir ao Senhor aonde Ele nos coloca. Amém? Sou remista e amo missões. Amém, irmãos? Alguém me disse, né, certa vez, eu falei, pastor, você não pode, pastor que é pastor não pode torcer para lobo. E aí foi começando a falar, Apocalipse 5:5, pastor, o leão venceu. E aí começa a falar, eu falei, meu irmão, mediante essas palavras, o que é que eu posso fazer? Tem que dar bom testemunho, né? Eu não sei nem como é que está o remo aí, mas o Senhor tem misericórdia de nós, né? Tenha misericórdia de nós, amém? E eu queria compartilhar com os irmãos, somos uma geração de missionários, meus avós foram missionários da Junta de Missões Nacionais por muitos anos, servindo no Alto Sertão do Tocantins, e uma coisa que eles nos compartilhavam, uma declaração falada antes ainda de partir para a glória, é de que a vida só tem sentido se nós vivermos inteiramente para o Senhor Jesus. A nossa vida só tem sentido se nós vivermos totalmente, inteiramente para o Senhor Jesus. Nós abraçamos este princípio no coração e nós estamos, então, já há 14 anos servindo ao Senhor pela Junta de Missões Nacionais, com um projeto de plantação de igreja. E eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho, um trecho da Palavra de Deus e um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito através da nossa vida, através da família missionária de Junta de Missões Nacionais. E o nosso objetivo principal é aquecer o seu coração, meu irmão, e incentivar você a ser canal de bênção com aquilo que o Senhor tem a apresentar, tem a trazer para você em nome de Jesus. Tem a nos mostrar para que nós possamos ser canal de bênção para esta geração que aqui se encontra. E eu quero compartilhar, eu peço a gentileza de você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 4, verso de número 12. Palavra de Deus, o tema desta mensagem, no encerramento da campanha missionária, é: em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Existem alguns princípios, algumas chaves estratégicas para aquele que deseja servir ao Senhor Jesus através de missões. E nós vamos ver estas chaves estratégicas na perspectiva de Pedro e João, em Atos, nesse texto que nós estamos apresentando aqui para você, amém? Atos capítulo 4, o verso de número 12 é o verso chave, mas eu gostaria de ler com os irmãos o verso de número 1 ao verso de número 13, amém? Quero convidar os irmãos, em reverência ao Deus da palavra, para se colocar em pé, para juntos nós compartilharmos o texto, esta mensagem bíblica. A palavra de Deus nos diz assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, capitão do templo e saduceus, e ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos.
e os prenderam recolhendo ao cárcere, até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás e Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante ele, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Vamos falar com Deus. Nosso eterno Pai Celestial, fala conosco através da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, conforta, exorta e edifica, Senhor, os nossos corações nesta noite. Assim te oramos e agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Amém, queridos, pode se assentar. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo é a única esperança. Jesus Cristo é aquele que pode intermediar entre o homem e Deus. Não há outro. O nosso Cristo é a nossa esperança. Nosso Cristo é a nossa salvação. Cristo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. E quando nós olhamos esse texto bíblico, o texto da palavra de Deus, o testemunho desses homens, Pedro e João, corajosamente perante o sinédrio, defendendo Jesus Cristo, o Nazareno, em benefício daquele coxo que foi curado e patenteando de que o próprio Cristo foi o que curou, em nome deste Cristo foi o que curou. A pergunta que nos fica é como Deus pode intermediar através da instrumentalidade daqueles homens. Como é que Deus pode curar, como Ele pode salvar, como pode ser a única esperança. O nosso Deus é o nosso Salvador, o nosso Deus é a esperança para nós. Ele é aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, e Ele intermedia o homem para com Deus, ou Deus para com o homem. É Ele que faz a conexão direta entre o homem e Deus. Nós vemos que isso acontece porque Ele é o único que deu a sua vida em sacrifício pelos pecados. Hebreus capítulo 10, verso de número 12, a palavra de Deus diz assim: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Só Cristo é a salvação, só Cristo Jesus é a única esperança, é o nosso barco, é o nosso porto seguro. O lugar mais seguro para se estar, meu irmão, é dentro da embarcação.
Por isso, a simbologia do barco representado nesta campanha missionária. Cristo é a única esperança. Barcos não foram feitos para ficarem atracados. Barcos foram feitos para irem a alto mar. E mesmo nos desafios, nas dificuldades, nos momentos difíceis que nós passamos, ainda assim, o barco é o lugar mais seguro para se estar. Estar em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e eis que tudo vai se fazendo novo. Eis que tudo se faz novo. Pastor, por que Cristo é a única esperança? Porque Ele é o único que derramou o seu sangue inocente. Porque Cristo é a única esperança? Porque Ele é o único que não pecou. Porque que Cristo é a única esperança? Porque Ele é o único que ressuscitou e foi glorificado. Quando se fala em salvação, não há como nós pensarmos nesses fatores. Nós pensarmos em um Cristo vivo, em um Cristo ressurreto, um Cristo disposto a cuidar de mim e a você, um Cristo disposto a cuidar dos nossos traumas, das nossas aflições, dos momentos difíceis que nós passamos. É por isso que nós louvamos a Deus, porque aquilo que nós fazemos, o fazemos com segurança, declarando de que Ele é a única esperança, não tão somente para nós, mas para aquelas pessoas que estão perdidas. As crianças representaram muito bem, estão de parabéns. Louvado seja Deus, eu gostaria de deixar registrado aqui, pastor. Louvado seja Deus pela vida desses pequenos missionários, porque representaram muito bem a esperança que vem de Jesus. E quando nós entendemos o propósito, uma das ênfases da nossa campanha missionária é a nova geração. Quando nós entendemos o fator missões, a igreja entende hoje o fator missões, porque investe na nova geração. O fato de entender e viver missões implica também em dizer de que missões, ela é a garantia não somente para esse tempo, mas para as próximas gerações. A primeira igreja batista em Itaituba já está garantindo a vida missionária para as próximas gerações. Louvado seja Deus por isso. Em nenhum outro há salvação. Sendo assim, Ele é o único Salvador, Ele é a única esperança, porque ninguém pode ser o que Ele é, ninguém pode fazer o que Ele fez, ninguém pode fazer o que Ele faz. Ora, amados irmãos, se ninguém pode fazer o que Ele fez, se ninguém pode ser quem Ele é, então ninguém pode salvar como Ele salva, ninguém pode intermediar como Ele intermedia. Ele é a nossa única esperança, Ele é a nossa única salvação. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 15, de que Ele morreu por todos. Ora, se Ele morreu por todos, todos precisam ser alcançados. Não importa aonde a pessoa esteja, não importa o lugar, não importa o contexto. A igreja tem a missão, nós temos a missão, nós temos que, a partir da palavra de Deus, descobrir a estratégia certa para alcançar pessoas que estão carentes, sem salvação, morrendo e indo a passos largos para o inferno. Nós temos povos não alcançados. E a igreja precisa, nós como igreja, precisamos pensar em estratégias. Uns estão na vanguarda, outros estão na retaguarda, mas o fato é de que todos nós precisamos entender de que cada um de nós, dentro do nosso coração, existe um coração missionário. De uma maneira ou de outra, eu e você precisamos compreender a realidade desta missão, para que o evangelho alcance aquela pessoa, muito bem representado pelas nossas crianças. Garotinho aqui, eu fiquei com pena dele, eu falei, Jesus, ele ali, se ninguém pudesse socorrer, a gente ia lá, né, ajudar ele e auxiliar de alguma forma, mas ele estava fazendo parte da peça, né? Eu falei, poxa, ninguém nunca falou comigo, ninguém nunca se dirigiu a mim. Essa simplesmente não é uma encenação, mas isso é fato real. Quantas crianças estão com problemas, traumas, síndromes e bullying, que muitas das vezes sofrem dentro da sua escola, perdem a sua vida, conhecemos algumas delas, que perdem a sua vida, porque não conseguem expressar o sentimento que tem no coração e não conseguem compreender que nelas há esperança, para elas há esperança. Nós precisamos pensar em estratégias para alcançar as nossas crianças. As estratégias vão variar, de fato, depende de lugar a lugar, mas a missão continua sendo a mesma: fazer discípulos. Você sabe qual é o maior risco
O maior risco, meu amado irmão, o maior risco, minha amada irmã, que a igreja pode correr é perder a visão missionária. O nosso desejo é de que a pessoa, o desejo é de que a vida missionária, ela seja presente, não só nesta geração, mas também na geração vindoura. Muito mais do que levantar ofertas, muito mais do que nós termos um momento específico em uma campanha missionária. Nós precisamos acender a visão missionária no nosso coração e no coração de outras pessoas. Nós precisamos acender o coração, a chama missionária dentro do nosso coração e também da geração vindoura. Nós precisamos compreender de que todos nós, seja na vanguarda, seja na retaguarda, somos coparticipantes da história de missões. Lembro do meu avô, 85 anos de idade, quando perguntado o que foi missões, já no final da sua vida, ele diz: missões foi a maior aventura da minha vida. Mas se tivesse que fazer de novo, vô, faria tudo de novo. Todas as dificuldades, todos os momentos vividos. A vida só tem sentido se nós vivermos inteiramente para o Senhor Jesus. Em nenhum outro há salvação. Jesus é o único Salvador. Nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Deus, o Pai, não outorgou a sua missão de salvar ninguém. Ele salva. Eu e você somos instrumentos usados nas mãos de Deus, para que possamos entregar uma mensagem transformadora, as boas notícias, as boas novas do Evangelho, aonde vidas forem alcançadas em nome de Jesus. Pedro entendeu esta mensagem, Pedro viveu por esta mensagem, Pedro morreu em nome desta mensagem, João entendeu esta mensagem, João viveu por esta mensagem, João morreu em nome desta mensagem. E eu e você? Precisamos entender a mensagem, nós precisamos viver esta mensagem, e se for possível, morrer em nome desta mensagem. Quais são as estratégias, aqui nas entrelinhas da palavra de Deus, de que eu e você hoje podemos desenvolver, para que haja uma vida assertiva com Cristo, para que haja missões, de fato, sendo desenvolvida durante o dia a dia na nossa vida? Quais são as estratégias que o texto apresenta para nós e que talvez de uma maneira expositiva gostaria de apresentar para você nesta noite? Abra por gentileza o texto da palavra de Deus aqui em Efésios capítulo 4. Palavra no verso de número 1, capítulo 4, verso de número 1, algo nos chama a atenção, quando o próprio texto bíblico apresenta para nós de que falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, os capitães do templo e os saduceus. É muito interessante porque aqui nós temos a primeira chave estratégica para aquele que deseja fazer missões, para aquele que entende a importância e a realidade missionária. Pastor, qual é esta chave? Use a sua ocupação em nome do Senhor para a proclamação do Evangelho. Sabe, meus irmãos, Deus, Ele não procura pessoas que estão desocupadas. Deus tem um interesse específico com pessoas que estão fazendo alguma coisa. Se você está fazendo algo, se você não é um desocupado, então o Senhor tem de fato chamado a mim, chamado a você para o exercício da obra missionária. Use a sua ocupação em nome do Senhor para a proclamação do Evangelho. Pedro, André, Tiago, João, eles estavam ocupados. Eles estavam ali pescando quando foram chamados. Mateus, um publicano, estava, diz o contexto da palavra de Deus, na coletoria, estava trabalhando quando Jesus o chamou. Moisés, no Velho Testamento, estava ocupado apacentando ovelhas, quando a manifestação de Deus se revelou a ele. De fato, meus amados irmãos, Deus procura pessoas que estão ocupadas. Esses homens foram presos, mas eles estavam no exercício da sua função, eles estavam proclamando a mensagem do Evangelho, eles não estavam à toa, com perdão da expressão, mas eles estavam no exercício da função, eles estavam trabalhando, eles estavam proclamando a mensagem do Evangelho. O fato é que Deus sempre escolhe pessoas que estão ocupadas para anunciar o Evangelho, ocupadas para aprender de Cristo.
Cristo, ocupadas para desenvolver de fato um exercício missionário, ocupadas para contribuir, não só com o seu dom, mas com o seu talento, com o seu tesouro, com o seu tempo, contribuir para o Senhor Jesus. Por que que Deus chama pessoas que estão ocupadas? Porque as pessoas ocupadas, elas são comprometidas. Porque pessoas ocupadas, elas são pessoas diligentes. Porque pessoas ocupadas, elas não têm tempo a perder, e o Evangelho de Jesus é muito urgente para ficar na mão de pessoas que não podem fazer a obra de Deus, ou querem fazer a obra de Deus uma hora dessas, amanhã. Postergam, na verdade, um exercício da palavra de Deus. Pessoas ocupadas são diligentes. É por isso que o reino precisa, meu amado irmão, de mim e de você, para que o Evangelho seja pregado, para que o Evangelho seja anunciado. Você sabe qual é o homem mais perigoso? O homem mais perigoso do mundo é o que não tem nada a perder, é o que está desocupado, é o que espera o tempo que for preciso, o tempo que for possível. Não seja esse homem, não seja essa mulher. Entenda de que Deus tem um propósito. Quem sabe na sua vida esteja tudo muito bem, muito obrigado. Eu era pastor na primeira igreja batista em Jardim Novo, Realengo. Estava tudo bem, muito obrigado. Minha esposa, ela cursava pedagogia, eu cursava psicologia, estava tudo bem, obrigado. Era professor, trabalhava dentro de uma vila militar, com adidos, representantes do Brasil na China, nos Estados Unidos e Itália, estava tudo bem, muito obrigado. 2006, a Junta de Missões Nacionais desenvolve um trabalho da Transamapá. E no final daquele trabalho, ela faz o pedido, né, por 2 missionários, que de alguma maneira ser canal de bênção ali dentro daquele estado. Nossa igreja, ela se levantou e disse: olha, nós vamos ser canal de bênção, nós vamos ali sustentar, tempo integral, um casal de missionários ali naquele campo. Fomos à Junta de Missões Nacionais e falamos: olha, nós queremos nós queremos ser canal de bênção para esse casal de missionários de que a Junta de Missões for levantar, e queremos abençoar esse casal, queremos por tempo integral, custo integral, levar esse missionário, alcançar esse missionário a campo. A missionária olhou ali, a irmã naquele setor, falei: puxa, qual é o seu nome? Eu falei: eu sou o Marcos, essa aqui é minha esposa, Graciele, e nós viemos aqui com esse objetivo, com esse propósito no nosso coração. Ah, que bom. Vocês são casados? Eu falei: somos casados. Há quanto tempo? 4 anos. Vocês têm filhos? Não, ainda não. E ela foi falando, e quando foi falando, ia sorrindo, feliz. Vocês trabalham com o quê? Nós trabalhamos com missões, a gente trabalha com... E eu fiquei curioso, eu falei: moça, por que eu estou falando com a senhora? E a senhora vira para mim: E ela disse: porque eu estava pensando aqui, por que ao invés de vocês enviarem um missionário, vocês não vão para o campo missionário? Eu falei: aonde? Amapá. Aí foi a nossa vez. Quanto tempo a gente tem para pensar? Eu falei: vocês têm 5 minutos. Pode pensar em 5 minutos. Eu cheguei em 5 minutos, fui ali numa sala com a minha esposa. Eu falei: filha, e aí agora? Vamos para o campo missionário? Ela disse: Amapá não. Amapá não. Está tudo muito bem, está tudo jóia aqui, está tudo tranquilo. Nós estamos trabalhando, nós estamos cursando, estamos trabalhando em prol do reino, está tudo bem, muito obrigado. Você sabe onde é que fica Amapá? Extremo norte do país. Eu soube lá que os mosquitos não picam não, eles esbarram em você, eles empurram você, Marcos. Eu falei: nós vamos orar, vamos falar com Deus. E aí nós ficamos um tempo para orar, interceder, pedir ao Senhor que falasse conosco. E Ele falou conosco através de Gênesis, capítulo 12, capítulo 22, onde Deus fala com Abraão e diz: Abraão, ele diz: eis-me aqui, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra. Ler-lerá, uma palavra em hebraico: saia da tua zona de conforto e vai para o lugar que eu te mostrarei.
Em Gênesis 22, a palavra de Deus chega a Abraão novamente. Abraão, ele disse: eis-me aqui, toma teu filho, teu único filho, o filho a quem tu amas, e leva-o ao monte. Você lembra o nome do monte? Monte Moriá. Moriá. Você sabe o que significa Moriá? Foi aí que Deus falou conosco. Moriá significa morer, vem do substantivo da palavra hebraica morer. Morer significa professor. Deus estava nos conduzindo ao monte do ensinamento. E é isso que Ele faz com pessoas que estão ocupadas, mas que desejam ouvir a voz do Senhor Jesus. Ele conduz ao monte do ensinamento, nos ensinar coisas que nós ainda não sabemos. Aceitamos o desafio. Pegamos a nossa mala, desfizemos de tudo, cancelamos as matrículas na faculdade e fomos para o campo. Quando nós chegamos no estado do Amapá, ali na porta do Amapá, nós chegamos ali e fomos recepcionados, né? O Amapá é um clarão na floresta amazônica, né? Chegamos no Amapá, do Amapá chegamos ao nosso campo, 600 quilômetros a partir daquele local, ao campo do Oiapoque, um clarão na floresta amazônica. Quando nós chegamos ali, fomos recepcionados com uma sucuri, 4,5 metros, mais ou menos, esticadinha. A sucuri, minha esposa olhou para mim e falou: está vendo? Está vendo? Se tem cobra aqui, você imagina lá. E chega uma hora que a nossa ficha cai. Eu falei: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu fiz? Eu cancelei tudo, meu Pai amado, e eu vim para cá. Mas, de alguma forma, eu tentei trabalhar na minha mente, organizar a minha mente para o campo que nós íamos. Eu falei: não tem problema, a gente vai para o campo missionário. Chegando lá, tem uma igreja, algumas pessoas, nós trabalhamos, discipulamos, cuidamos dessas pessoas, batizamos essas pessoas, e a gente começa a desenvolver o nosso trabalho. Éramos só nós, eu e minha esposa. Íamos para o campo, alugamos um prédio, longe, naquele lugar inóspito. Alugamos um prédio, algumas cadeiras, colocamos ali algumas cadeiras, íamos só eu e ela para o culto, e aí ela abria com alguns cânticos, alguns louvores, passava a palavra para mim, eu pregava a mensagem do Evangelho, fazia o apelo, ela levantava a mão, a gente se abraçava e ia embora. Eu falei: meu Deus do céu, o que é que nós estamos fazendo aqui? Eu pensava comigo, né, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas se eu falasse para ela, eu falei: olha, você decidiu vir para cá, nós vamos para cá. E agora? O que é que nós vamos fazer? E ali naquele campo missionário, nós começamos a tentar entender qual era o propósito, qual o projeto de Deus. Como é que nós podíamos compartilhar com as pessoas de que em nenhum outro há salvação. Entendendo de que a chave para o ministério era manter o foco naquilo que o Senhor tinha nos chamado, designado. Mas como fazer isso? Num lugar tão longe e tão desafiador. Nós pedimos que o Senhor nos desse uma resposta. E o Senhor falou conosco. E Ele falou através de um texto bíblico que se encontra em Provérbios, que diz: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Naquele momento o Senhor estava dizendo: pastor Marcos, irmã Graciele, vocês vão pastorear crianças. Eu falei: eu não sei trabalhar com crianças. Eu nunca trabalhei com crianças, mas se esta é a vontade de Deus, o Deus que chama é o Deus que capacita. Começamos ali a desenvolver o trabalho com as crianças. E o que me chama a atenção, amados irmãos, é uma criança de 9 anos de idade, uma menina, Sâmila, netinha de um dos caciques ali, de um dos pajés ali da redondeza. Colocamos a mãozinha na cabeça dela, e nós fazíamos isso comumente com as crianças, perguntando qual era o nome, mas ali já orando, intercedendo por aquelas crianças, e pedindo que de alguma forma Deus atuasse na vida delas e no coração delas. Elas não sabiam disso, elas só sabiam que era o nome que estava sendo citado, mas nós já tocávamos a mão na cabecinha e orávamos por elas. E nós tocamos a mão na cabeça da Sâmila. A Sâmila bateu a mão na minha mão e disse: não toque na minha cabeça. Minha esposa veio: não, a gente só quer saber o seu nome. E mordeu a mão dela. Ela saiu, foi correndo lavar a mão. Ela virou para mim e disse assim: eu tenho um recado para você. Eu falei: pode falar. Você chegou aqui vitorioso. Você vai sair daqui derrotado. Eu falei: Senhor Jesus. Eu comecei a orar e falei: Senhor, tira a gente daqui. Tira a gente daqui, porque nós vamos sair derrotados.
falei, e agora? O que é que nós vamos fazer? Tem muitas coisas que nós não aprendemos no seminário teológico. Nós precisamos ir para o Monte Moriá. Nós precisamos ir para o Monte do Ensinamento. Uma vez que nós entendemos a realidade de missões, uma vez que nós abrimos o nosso coração e nos desprendemos para a obra, o Senhor começa a mostrar para nós a importância de ensinamentos que nós precisamos aprender, aonde não aprendemos em nenhum outro lugar, quando nós nos dispomos a servir ao Senhor Jesus. A partir daquele momento, nós tivemos que lidar com endemoniamento coletivo de crianças, endemoniamento em aldeias. Era uma coisa terrível. Eu falei, Senhor, e agora, o que vamos fazer? E nós começamos a orar por aquelas crianças, interceder por aquelas crianças, crianças sendo libertas da escravidão. Oiapoque, a palavra Oiapoque significa Wayampi, casa de Wayampi, terra de Wayampi, que era um povo daquela etnia. E a casa de Wayampi não era a casa de Deus, era a casa de Wayampi, era a casa de outros deuses, mas não Deus. Então, quando o missionário chega ali, você contribui, você ora, você investe, o missionário vai, chega no campo, precisa de parceiros intercessores no processo, porque senão é suicídio. E nós estávamos ali naquele campo, nós começamos a entender de Deus, orar, interceder e alcançar aquelas vidas. Crianças foram libertas, vidas foram restauradas ali naquele campo, já não estávamos sozinhos. E quando nós começamos a entender o propósito de Deus, minha esposa começa a passar muito mal. Março daquele ano. Quando nós entendemos o propósito do Senhor, já tínhamos aproximadamente 20 crianças ali naquele campo, minha esposa começa a passar muito mal. E eu falei, meu Deus, e agora? O que fazer? Eu falei, Graça, o que é que você tem? Eu falei, estou passando muito mal. Ela falou, mas o que é que você precisa? Eu preciso de uma tigela de açaí. Ela falou, tá bom, não açaí só não, açaí, açúcar, gelo, tapioca, tudo misturado. Ela falou, tá bom. Deleita-te do Senhor e o Senhor concederá os desejos do seu coração. Existem desejos e necessidades. Há um tempo estávamos orando por uma filha, por filhos. Mas se agradasse o coração de Deus, uma filha. Nós somos um legado de homens, 11 homens. E aí a Júlia chegou. Antes dela chegar, fui numa aldeia, a aldeia do Nauerá, quilômetro 104 do Oiapoque. Bati palma ali, eu falei, ô cacique, tudo bom? Me apresentei, eu sou o pastor Marcos. Eu queria falar de Jesus aqui, nesse contexto, aqui nesse lugar, posso? O cacique virou para mim e falou, você tem filho? Eu falei, não. Na ocasião não tinha. Eu falei, mas por quê? Ele virou para mim e disse, filho é sinal de produção. Se você não tem filho, você não é produtivo. Se você não é produtivo, você não pode falar de Jesus. Hoje fui falar de Jesus para o cara. Pastor, mas fica tranquilo, porque índio vai fazer garrafada para você. Eu não quero garrafada, não. Não quero esse negócio, não. Eu fiquei chateado também. E fui para casa. Cheguei em casa, minha esposa me viu triste ali. Eu falei, o que é que foi? Eu falei, olha, a gente precisa orar por filhos. Por filhos, para que a gente possa ganhar essas vidas aqui para Jesus. E nós começamos a orar, veio Júlia. Oramos de novo, veio a Aline. Voltei na aldeia. Ô, seu cacique, tudo bom? Ela falou, tudo bem, você é o missionário? Eu falei, sou missionário, o senhor lembra de mim? Lembro. Eu queria falar de Jesus para você. Tem filhos? Agora a gente pode começar a conversar. Sentamos ali e conversamos, Evangelho de João. E aí falando, evangelizando, ele estava lá com a sua cuia, bananinha, amassando ali, o coatá, né? Amassando a bananinha e ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Num dado momento ele cospe naquela cuia e começa a mexer, e ouvindo atentamente a palavra de Deus, eu interrompi, e no meu pensamento eu disse, credo, que nojo. Perguntei, cacique, o que é que você fez isso? Eu falei, isso aqui é para dar liga. Cruz, tudo bem. E ali compartilhando do Evangelho. Chegou no finalzinho, final da tarde. Falei, pastor, você demorou esse tempo todo para vir aqui, né, pastor?
Ei, pastor, você nem precisou de garrafada, né, pastor? Ei, pastor, que bom. Pastor, essa palavra é boa, pastor. Pastor, está ficando tarde. E eu queria compartilhar também um pouquinho da nossa vida aqui na aldeia. Fiz um cuatá aqui para nós dois, pastor. Vamos comer esse cuatá aqui, aí você? O cuatá custou uma igreja ali no campo, né? Quando nós estamos abertos para o que o Senhor deseja fazer na nossa vida, nós começamos a perceber de que Ele tem coisas grandes e incríveis que, muitas das vezes, se nós estivéssemos dentro do nosso campo de atuação, estivéssemos dentro da nossa zona de conforto, nós não perceberíamos. Nós saímos do Oiapoque. Hoje, nossa ovelha, que é coordenadora de missões nacionais no estado do Amapá, ganha ali, treinada ali, já foi para o Oiapoque, está se mudando para lá e desenvolvendo o trabalho do Projeto Radical Amazônia. Saímos dali, continuamos em Santana, e o meu tempo já está passando. Continuamos ali em Santana, descemos 600 quilômetros, uma juventude que estava propensa ao suicídio, pessoas que estavam se perdendo ali dentro desse contexto, e nós oramos e falamos: Senhor, qual é a estratégia? Nós estamos aqui, eu tenho certeza que de alguma forma o Senhor há de nos usar, há de usar aquilo que nós temos, ou talvez aquilo que nós não temos, para que o Evangelho possa ser anunciado, declarando de que Jesus Cristo é a única esperança. Mas quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Ele nos usa de maneira abençoadora e inusitada. Naquele campo, o Senhor falou: olha, você vai trabalhar e ministrar na vida desta juventude. Como, Senhor? Comecei a levar a mensagem do Evangelho. Comecei a perceber de que aquela região onde nós estávamos era uma região diferente, era uma região onde as pessoas gostavam muitos jovens, e gostavam de praticar atividade esportiva. Era interessante que eles ficavam com um pano debaixo do braço e iam não sei para onde. Aquilo chamou a nossa atenção, mas começamos a fazer o nosso trabalho de evangelização e discipulado. Um jovem dentro da nossa congregação se converte, um atleta, esportista, lutador, se converte ali, entrega a sua vida para Jesus, e começamos um processo de discipulado. 3 meses de discipulado, ele vira para mim e diz: pastor, eu quero ser canal de bênção na sua vida também, assim como você tem sido na minha. É mesmo, meu irmão? O que é que você quer fazer? O que é que você pensa? Mas fala um pouquinho. Eu falei: pastor, ele fechou os olhos assim, e disse: pastor, eu sou lutador de jiu-jitsu. Pastor, eu quero te ensinar os segredos das artes marciais. Fechou os olhos assim como sensei, né? Eu olhei para ele, fechei os olhos também, eu falei: meu irmão, está amarrado, cara. Está amarrado, meu irmão. Mas como é que pode? Pastor lutador, quer que eu vou explicar para o meu corpo diaconal? Eu falei: não, pastor, isso é de Deus. Eu falei: não, rapaz, é de Deus, não é não, rapaz. É de Deus. Eu vou orar, eu vou pedir o Senhor um sinal. Falei: Senhor, me dá um sinal. Como é que nós podemos alcançar essa juventude? Como é que eu posso lutar 110 quilos? Como é que eu posso fazer isso? E um jovem veio na minha porta e falou: pastor, eu senti de alguma forma de Deus, de vir aqui, tem um kimono, queria te oferecer aqui esse kimono, não sei o que você vai fazer com ele e tudo mais, mas está aqui, comprei, não estou usando, queria te abençoar. Eu peguei aquele kimono, orei, eu falei: Senhor, brincadeira tem hora, Senhor. Senhor, o que é que tu queres fazer? Parece que o Senhor tem um bom senso de humor quando se trata de missões, porque Ele nos leva ao monte do ensinamento e nos ensina coisas que nós ainda não sabemos. Cheguei, botei aquele macacão, fui para a academia, falei: amigo, eu estou aqui para aprender. Eu falei: puxa, pastor, que joia, que bênção, está joia, pastor, fiquei feliz que você está aqui, muito bem, vamos lá, vamos aprender. Eu falei: tá bom, qual a primeira aula? Mata-leão. Agarrou. Entendeu, pastor, como é que faz? Entendi. Ele apertou, entendeu? Entendi. A gente dormir. Pastor, acorda, pastor. Eu falei: rapaz, o que foi? Rapaz, você dormiu? Eu falei: dormi, rapaz. Rapaz, tem que bater. Eu falei: rapaz, eu não aprendi a bater. Eu sou só um missionário. O dono daquela academia chegou e perguntou: vem cá, você não é o pastor ali da igreja? Eu falei: sim. Eu falei: rapaz, o que você está fazendo aqui? Eu falei: vou dormir de novo. Um judoca, oficial militar. E falei: rapaz, eu estou aqui para compartilhar o Evangelho, estou aqui para compartilhar a vida na vida, eu estou aqui para... Eu quero falar de Jesus. Você tem 900 atletas aqui nessa academia, não é possível.
Eu quero entrar aqui, de alguma forma, ser canal de bênção para esse povo. Começar um pequeno grupo multiplicador dentro de uma área esportiva aqui. Acho que vai ser bom, vai ser... Puxa, pastor, é isso mesmo que você quer fazer? É. Aí ele olhou para mim, de cima e embaixo, e falou, mas você vai ter que emagrecer. Essa é a condição? É a condição. Então vou fazer isso. Perdi 25 quilos. Voltei para o camarada. Ele falou, mestre. Eu falei, não, peraí, pastor. Eu selecionei os melhores judocas, os melhores lutadores aqui, para lutar com você, pastor. Eu falei, não, meu amigo, não, eu só vim pregar, eu não vim apanhar. Eu falei, que é isso, pastor? Você é um Davi ou você é um Golias? Ele começou a pregar para mim. Eu disse, não, meu irmão, eu aceito, então, tudo bem. Quem são os meninos? Ela falou, esse, os melhores, os top de linha. Aí eu falei, meu pai, antes de lutar com o menino, eu falei, peraí, só um minutinho. Senhor, conserva os meus ossos, cuida de mim que eu vou sair todo quebrado dessa luta. Mas vamos lá. E ia lutar com esses meninos. Quando eu voltava para casa, eu falei, Senhor, me dá respaldo bíblico, porque eu não estou entendendo essa ocupação. Abri a palavra de Deus em Coríntios, o Senhor revelou. Mas eu esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que o evangelho não seja envergonhado. Depois de 3 meses, esses jovens foram para o professor e falaram, não dá para lutar com o pastor. Mas por quê? Porque o pastor é covarde. O pastor é covarde. Mas por que é covarde? Ele usa da covardia. Mas como assim? Ele não vem sozinho, não. Ele vem com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu não sei o que ele ora, mas a gente não consegue lutar com o pastor. E eu só queria pregar o Evangelho. E eu falei, amigo, posso pregar o Evangelho? Ele falou, peraí, só um minutinho, pastor. Você vai para um campeonato brasileiro. Eu falei, já não basta apanhar aqui, vou apanhar lá fora. Lá em Belém do Pará, 2014, campeonato brasileiro, você vai lutar lá. Eu falei, Senhor, se for para a tua honra e tua glória, eu vou. E se eu for, dê o primeiro lugar, para que o Evangelho não seja envergonhado. Eu vim, lutei. Sabe o que aconteceu? O Senhor deu o primeiro lugar. Primeiro lugar. Depois desse campeonato veio a primeira etapa mapaense, campeão, segunda, vice-campeão, tricampeão, tetracampeão, pan-americano, mundial. E aí nós começamos a entender de que não é a medalha, mas é o que Deus pode fazer através dela. Hoje nós temos um projeto de alcance de vários jovens, projeto Dojo para Jesus, projeto em parceria com o Movimento Viver da Junta de Missões Nacionais, aonde nós falamos do amor de Cristo na vida daquelas pessoas. Eu fico pensando, e se eu dissesse não? Nós ficamos pensando, e se nós dizemos não? Deus deseja fazer muito mais daquilo que nós estamos fazendo. Você tem potencial. Esta igreja é uma referência nessa cidade. E eu e você podemos ser coparticipantes de missões. Nós louvamos a Deus pela vida desta igreja, porque se o missionário está estendido aqui no púlpito, compartilhando com você, é porque esta igreja tem sido participante de missões. É porque nós estamos juntos na caminhada missionária. Eu quero orar, eu não quero me estender, porque missionário que demora não volta. E eu gostaria de voltar um dia para compartilhar com você. Mas eu não posso terminar esse momento fazendo um convite para você. Eu não sei qual é a sua ocupação, eu não sei qual é a sua formação, eu não sei como é que está o seu coração em relação a missões, mas quando você ouve, ou aquilo que você ouviu, dentro do cenário dessa campanha missionária aqui na igreja, quem sabe de alguma forma Deus toca o seu coração para ser um coparticipante desta obra missionária. Nós, como Junta de Missões Nacionais, nós estamos precisando da sua parceria. Estamos precisando de pessoas que se levantem e digam, pastor, você pode contar comigo, pastor, porque eu vou contribuir para a obra missionária. Nós estamos precisando, orando e pedindo a Deus que levante intercessores. Pessoas que tão somente digam, pastor,
fique tranquilo, porque você vai para campo e nós estamos aqui orando, intercedendo. Eu quero ser um parceiro intercessor. Mas quem sabe também Deus toca no seu coração em dizer: pastor, eu quero ir para o campo missionário. Eu quero experimentar esse monte Moriá, esse monte do ensinamento, aquilo que Deus pode fazer na minha vida. Eu quero convidar você, se de alguma forma sente de Deus a oportunidade de ser um coparticipante na obra missionária, de ficar em pé por um instante, porque eu gostaria de orar por você. Gostaria de orar por homens e mulheres que se colocam à disposição de servir ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Pastor, eu tenho uma formação, mas talvez você nunca tenha utilizado esta formação para serviço do Senhor. Quem sabe a sua formação pode ser canal de bênção para aquele que está no campo. E disponibilizar um pouco da sua formação pode abençoar o missionário no campo. Quem sabe você pode fazer isso? Como missionários precisam de pessoas, pastor, eu sei tocar violão. Meu irmão, como campos precisam de pessoas que podem disponibilizar, como nós cantamos aqui, né? Posso ser um missionáriozinho a falar de Cristo, posso trabalhar em minhas férias, eu posso trabalhar no meu tempo livre, eu posso ser canal de bênção de alguma forma. Meu irmão, eu tenho certeza absoluta que quando você doa, quando você dá, ser-lhe-á dado. É a palavra de Deus, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. A melhor forma de recebermos de Deus é quando entregamos o nosso coração ao Senhor Jesus. É quando falamos quando Abraão disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu fico pensando, irmãos, com muito temor e tremor, e se tivéssemos dito não? E se nós não fôssemos embaixador do rei em outra terra? Quantas bênçãos nós teríamos perdido? Estava tudo bem, obrigado. Mas quem sabe Deus deseja nos levar a um pouco mais além, para ver aquilo que Ele pode fazer na minha e na sua vida. E que em nome de Jesus, o seu posicionamento, dizendo: pastor, estamos aqui, estamos juntos, estamos em oração, possa repercutir para você em bênçãos, em experiências como foi a desse velho missionário. Foi a maior aventura da minha vida. Quem sabe nós cheguemos no final da vida como esse velho missionário chegou. Na sua morte, antes de morrer, eu estava ali pertinho, e ele disse: eu sei que ele me espera nas praias daquele mar. Eu sei que ele vive, vivendo eu viverei. Eu sei que ele me ama, amando ele morreu. Eu sei que ele é meu mestre. Eu sei que ele é meu Deus. Quem sabe essa não seja uma oportunidade só de um, mas de todo aquele que se coloca à disposição em servir ao Senhor Jesus. Eu gostaria de orar por você. Nosso Deus, eterno Pai celestial, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Muito obrigado pelos teus servos que estão aqui presentes. Obrigado pela vida desta igreja, que tem sido, Senhor, um referencial nesta comunidade. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus servos aqui presentes, ó Deus, que nesse momento, ó Deus, estão em pé, dizendo: sim, eu posso, de alguma forma, de alguma maneira, ser canal de bênção, ser relevante neste tempo. Deus, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, os teus servos a descobrir, Senhor, o propósito, Senhor, da missão. Se já o sabem, ó Deus, cuida, dirija o Senhor no propósito da sua missão. Pai, que a sua ocupação, ó Deus, seja para servir ao Senhor Jesus, seja para proclamar o Evangelho. Aqueles homens, ó Deus, saduceus, aqueles chefes, Senhor, ali da guarda, capitães da guarda, aquelas autoridades, ó Deus, tiveram que se render e reconhecer de que aqueles homens simples, eles tinham estado com o Senhor Jesus. Que esta seja a mesma realidade para os teus servos nesta noite.
que possam, Senhor, estar com o Senhor Jesus. E que, Senhor, à medida em que os teus servos desenvolvem o seu exercício missionário, Senhor, a sua vida vá sendo próspera, Senhor, transformadora. Cuida, Senhor, da sua geração. Cuida, Senhor, da saúde dos teus servos. Cuida, Senhor, do campo missionário. Contexto de trabalho, talvez, o campo missionário. Cuida, Senhor, dos teus servos, para que possam ser canal de bênção nesta geração. Que possam, Senhor, deixar um legado que vá além dos seus dias. Que possam, Senhor, deixar uma marca na história que o tempo não pode apagar. Não porque nós somos capazes, não porque nós temos a habilidade, mas porque nós cremos um Deus poderoso, transformador, que, Senhor, está conosco e nos prepara para a missão. Em nome de Jesus, fortalece, Senhor, a vida desta querida e amada igreja. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos e sermos missionais em tudo que nós fazemos e realizamos. Louvado seja Deus por esta campanha missionária. Se encerra hoje o período de campanha, mas a ação missionária se estende até a tua vinda, ó Deus. Obrigado por este momento. Assim eu te oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.